Quem foi Diná, a filha de Jacó? Qual a sua história? Ela teve filhos? Ela sofreu durante a sua vida? Deus a deixou sem herança? Vamos responder a todas estas perguntas neste vídeo. Antes de começarmos, eu gostaria de pedir que, se você é um religioso intolerante, que não aceita nenhuma interpretação diferente das que te ensinaram, eu apenas tenho uma coisa para lhe perguntar. Qual é? Então, se você tem interesse em conhecer um pouco da minha pesquisa sobre Diná e sua misteriosa herança, fique por aqui. E vamos nessa. Eu uso como base de minhas pesquisas a Bíblia cristã, a Torá, as tradições orais judaicas, estas que foram registradas no Talmud e no Midrash. E devemos considerar o fato de que a Santa Igreja censurou muita coisa que eles consideravam inapropriados para seu público, removendo inclusive a participação da mulher em muitas passagens importantes. Eu sou o professor Tiago X e este é o programa Palavra da Fé. Falar da Bíblia não é fácil. Por isso, neste vídeo, tentarei não deixar pontas soltas e contextualizar alguns elementos para podermos enriquecer a narrativa e tirar possíveis dúvidas. Claro que aparecerá algo. Então eu convido você, espectador, a comentar no final do vídeo, de forma civilizada, é claro, seu ponto de vista, o seu entendimento ou a sua sincera opinião. Israel é o nome pelo qual Jacó, filho de Isaac e neto de Abraão, passou a ser chamado após sua luta contra o anjo do Senhor. As 12 tribos de Israel e sua localização. Quando os israelitas conquistaram Canaã, aquela região foi dividida entre 12 tribos dos filhos de Israel, de acordo com a herança designada para cada um: Rúben, Simeão, Judá, Zebulon, Issacar, Asser, Neftali, Efraim, Manassés, Gade, Benjamim e Levi. Ligam-se à Palestina, situada ao sul da Síria, duas zonas, uma mais fértil a oeste, outra rochosa e estéril a oriente, e é limitada pela cadeia do Líbano e a sul pelo Mar Morto. Era neste território, chamado Canaã, que habitavam os cananeus, de língua semita. As suas áreas férteis foram sempre cobiçadas por outros povos, nomeadamente os egípcios, que acabaram por subjugar a Palestina, e a Fenícia. Fruto da perda da Palestina pelo Egito, o território foi lentamente povoado por tribos hebraicas sob o nome de Israel. Mas parece que falei uns nomes a mais.
e não mencionei outros dos filhos de Israel, perceberam? Antes de falarmos sobre isso, vamos rapidamente conhecer a árvore genealógica de Jacó e seus filhos. A árvore genealógica. Jacó, filho de Isaac e Rebeca, se casou com sua prima Raquel e com sua prima Lia. Vamos deixar claro que a esposa de Jacó era para ser Raquel, mas seu tio, Labão, quis casá-lo com Lia e enganou Jacó, embebedou, de modo que ele consumasse o casamento com Lia. Estando bêbado, não diferenciou ela da irmã. E quando Jacó descobriu esse golpe, já era tarde demais. Teve que assumir Lia e trabalhou para poder adquirir Raquel como esposa. No entanto, lembrem-se disso, isso aqui é importante para o final do vídeo. Jacó sempre considerou Raquel a sua primeira esposa e Lia a esposa secundária, mesmo que ele tenha consumado com Lia em primeiro lugar e com Raquel 7 anos depois, ok? Jacó falou: meu amor, minha esposa que eu amo, minha primeira esposa é Raquel. Feito, ele declarou que a primeira esposa, que merecia o título de primeira esposa, era Raquel. E Lia tornou segunda. Ficou aquela desavençazinha, mas para o líder da família era do jeito que ele falou. Que ele foi enganado. Ele está certo em querer a esposa que ele escolheu, porque ele se apaixonou. Ele não apaixonou por Lia, apaixonou por Raquel. Quis casar com ela. O tio enganou. Então Raquel é a primeira esposa e pronto, meu amigo. Ok? Beleza. Porém, com Lia, claro, ele teve filhos. Com Raquel, com Lia, com Zilpa e com Bila, que eram servas de suas esposas. Então vamos lá pela ordem. O primeiro filho de Jacó foi com Lia, se chamou Ruben. O segundo, também com Lia, Simeão. O terceiro, Levi. O quarto, Judá. Com a concubina Bila, ele teve 2 filhos, Dan e Naphtali. E com Zilpa, ele teve Gade e Aser. Então Lia lhe deu uma filha, Diná. Em seguida, Raquel lhe deu 2 filhos, sendo José e um tempo depois, por fim, Benjamim. Então agora temos os filhos de Jacó, com Lia, com Raquel, com Zilpa e com Bila. Como a primeira esposa de Jacó, que ele considerava, era Raquel, a segunda seria Bila. Mas por ordem de nascimento veio Ruben, certo? E da sua esposa Raquel veio José. Então temos essa ramificação da família. Como Zilpa e Bila eram servas, elas tinham um status um pouquinho abaixo das outras, claro, das esposas, sendo que seria tecnicamente uma barriga de aluguel, vamos dizer assim, certo? Era costume da época, a gente não pode falar nada aqui, porque depois vão, criar uma bola de neve. Então, se a gente tem Ruben e José como primogênitos, Ruben não era muito legal, não era o tipo de pessoa que Jacó aprovasse. Então, quando José, olha que José já era bem mais novo que os irmãos, demonstrou uma sabedoria, uma inteligência assim fora do comum e um senso de justiça sem igual, Jacó o abençoou como seu primogênito. E isso enfureceu os irmãos. Os irmãos depois foram acumulando mágoas, por José contar seus sonhos e etc. Por fim tramaram a captura de José, jogaram ele no poço e depois o venderam como escravo para os ismaelitas, que logo não vou dizer que foi para os ismaelitas, eu não estou lembrando agora, mas foi para aquela caravana de mercadores, logo levaram ele para o Egito e o resto da história a gente conhece. Mas o foco
Não é José em especial nesse vídeo, lógico, abrange tudo. Mas vamos ver mais pra frente o que vai dar. O foco é Diná, mas a gente não pode falar de um sem falar de outro e tudo se conecta, certo? A Diná era a única filha, então naturalmente ela se sentia um pouquinho solitária, porque a companhia dela, claro, eram as esposas de Jacó, as concubinas, né? E alguns outros servos do acampamento. Então Diná, sim, ela também assim era de certa forma protegida pelos irmãos, como era a única filha, né? Logo despertou naquele tanto de irmão, um time de futebol, né? Basicamente, um certo desejo de proteção pela única irmã. Claro, acontece em toda a família. Vamos lá. O tempo se passou, vamos lá por partes. Vou dar alguns time skip, algumas voltinhas aqui, mas vamos contextualizar tudo. Quando Canaã foi conquistada pelo povo de Deus, os filhos de Israel, as terras foram divididas entre os 10 filhos de Jacó, que, por fim, se dividiram entre 12 tribos de Israel. Tivemos a tribo de Ruben, Simeão, Judá, Dan, Naftali, Gad, Asser, Issacar, Zebulon, Benjamim, Manassés e Efraim. Mas quem são Manassés e Efraim? Cadê Levi? Cadê José? E Diná? Para chegarmos à herança de Diná, primeiro temos que justificar a herança de Levi e de José. Levi e José. Levi deu origem a Moisés e a Arão, e seu povo foi escolhido para ser a tribo de sacerdotes que tomariam conta do tabernáculo e posteriormente do grande templo, além das tarefas para com o povo e os ensinamentos de Deus. A eles não foram concedidas terras, apenas algumas cidades. Deuteronômio 18:1. Os sacerdotes levitas e todo o restante da tribo de Levi não receberão posse de terras em Israel. Eles viverão das ofertas sacrificadas para Yahvé, preparadas no fogo, pois esta é a sua herança. O que quer dizer? Levi não é pai de Moisés. A família de Levi deu descendência aos levitas, que lá no Egito se procriaram, claro, e dessa linhagem nasceu Moisés e Arão, que são, vocês sabem bem, né? Quem são Moisés e Arão? São os principais, né, representantes de Deus no combate ao Egito, né? E aquela coisa toda, vocês estão por dentro. Mas não vamos avançar muito no futuro, não. Se bem que daqui a pouco a gente avança de novo. Estamos esse vídeo de chamar de volta para o futuro, porque a gente vai no futuro, volta para o passado, vem para o presente, vai para o futuro, volta para o passado, desse jeito. José é um caso especial. Desde o seu nascimento, ele havia sido escolhido para ser uma ferramenta de Deus na terra. Isso aí é fato, ele foi escolhido por Deus. Todos nós conhecemos a sua história, mas quem não conhece, eu vou tentar deixar aqui, tentar deixar um card aqui, para você estar vendo o filme de José, tá bom? Um filmezinho de animação, mas que dá uma contextualizada. Se você não conhece o personagem, claro. Todos nós conhecemos sua história, e para aqueles que não sabem ainda quem foi José, comente aí abaixo. Quem sabe eu faço um vídeo também para vocês, né? Falando de José, sobre o meu ponto de vista, sobre minhas pesquisas, sem censura, tá bom? Esse personagem, lógico, salvou muita gente da morte. É um grande herói, assim, uma pessoa usada por Deus de uma forma impressionante. Mas, voltando a falar da herança de José, usaremos os seguintes trechos do Velho Testamento.
Gênesis 47 conta sobre o que ocorreu durante os últimos 5 anos da escassez de alimentos. A fome agravou-se de tal modo que as pessoas trocaram suas propriedades por terras e por alimento. Devido a esse comércio, o faraó, aos poucos, se tornou proprietário de quase tudo no país. Mas no final de Gênesis 47, Jacó estava à beira da morte. Ele tinha um único pedido: ser enterrado na terra que Deus prometera a ele, seus pais e sua posteridade, antes de morrer. Jacó então designou as responsabilidades da primogenitura. Geralmente, o primeiro filho a nascer recebe a bênção e as responsabilidades da primogenitura. Isaac, pai de Jacó, porém não foi, na verdade, o primeiro filho de Abraão. Jacó não foi o primeiro filho de Isaac. E José foi quase o último filho a nascer de Jacó. Mas todos esses 3 homens receberam a bênção da primogenitura. Em Gênesis 48, Efraim recebeu a primogenitura em lugar do seu irmão mais velho, Manassés. Não existe relato explicando por que Efraim foi escolhido. Assim, pelo menos eu não pesquisei mais a fundo. Mas até então, foi um capricho ali do momento, né? Não foi assim algo digno de ser relatado na Bíblia, ou não sei, talvez esteja perdido em alguma escritura. Quem sabe a gente pesquisa isso aí depois. Sabemos que Deus escolhe de acordo com suas leis e propósitos. Embora Efraim tenha recebido a primogenitura, as bênçãos de Manassés não foram grandes por causa do que foi prometido a toda a posteridade de José. Isso a gente vê em Gênesis 49, do 22 ao 26, e no Deuteronômio, no capítulo 33, do 13 ao 17. Além disso, os 2 filhos de José foram adotados por Jacó. Ver Gênesis, capítulo 48, versículo 5. Devido à primogenitura, José tinha direito a uma porção dobrada da herança de seu pai Jacó. Efraim foi designado a presidir ou liderar a família de Israel. Efraim e Manassés receberam cada um uma parte da porção dobrada da herança e tornaram-se 2 das tribos de Israel. Agora que sabemos sobre a divisão das tribos, vamos conhecer a mulher, que é o tema central desse vídeo. Diná. Você se lembra da Diná? Não é essa. Eu vou falar sobre o presente e o futuro, mas eu estou olhando na pessoa. Muita gente importante passou no meio da história e continua passando. Eu acredito muito no destino. Nós temos um destino, mas nós podemos ajudar esse destino. O serviço é sério e as pessoas podem ser ajudadas. Será favorável para a pessoa. Pode ter certeza. Tampouco essa daí. Ah, essa sim, a Diná, filha mais nova de Jacó e Lia. Quem foi Diná, filha de Jacó? Diná foi a filha de Jacó com sua esposa Lia. A história de Diná na Bíblia ficou conhecida por uma tragédia. Infelizmente, Diná foi violentada por um príncipe cananeu e depois 2 de seus irmãos acabaram promovendo um massacre com o objetivo de vingá-la. Diná é mencionada na Bíblia, no livro de Gênesis, no Antigo Testamento, Gênesis 34.
O significado de Diná é um pouco incerto, pois diferentes grupos semitas usavam nomes semelhantes a esse. Mas muitos intérpretes observam que, em acadiano, o nome Diná provavelmente significa julgada, derivando da raiz para justo e justiça. A história de Diná na Bíblia. A Bíblia diz que quando Jacó estava habitando perto de Siquém, Diná saiu para visitar as mulheres daquela localidade. Pelo contexto da narrativa bíblica, parece que Diná estava andando desacompanhada. Gênesis 34. Então, um príncipe daquela terra, por nome de Siquém, filho do heveu Amor, viu Diná e ficou atraído por ela. Os heveus, da tribo de Rive, foram uma das tribos nativas de Canaã. Hamor era heveu, e a partir do nascimento de seu filho Siquém, supostamente mudou o nome da tribo, claro, de Rive para Siquém. E onde eles estavam estabelecidos, aquela cidadela, aquela cidade, ficou com o nome de Siquém, de Rive para Siquém. Guarde esse nome. Príncipe Siquém, numa atitude covarde e hedionda, Siquém forçou Diná a ter relação com ele, deixando-a humilhada. Mas depois de ter tido essa relação sem o consentimento de Diná, parece que Siquém acabou se apaixonando por ela. Consequentemente, o jovem recorreu a seu pai para que ele falasse com Jacó, o pai de Diná, a fim de que ele pudesse casar com a moça. O rei, claro, o rei Hamor, querendo reparar o erro do filho, não querendo causar uma guerra com a tribo de Israel, claro, foi ter com Jacó. Em seguida, a gente vê que quando Diná chegou, o texto bíblico, diz que Jacó recebeu com silêncio. Soube da notícia de que a filha havia sido violentada. E ele esperou que seus filhos, que estavam no campo trabalhando, voltassem. Quando então os filhos de Jacó souberam o que tinha ocorrido com Diná, eles ficaram indignados com o que Siquém havia feito a ela. No entanto, o rei Hamor, pai de Siquém, veio e propôs que o jovem se casasse com Diná, oferecendo dote apropriado de acordo com os costumes da época, e ainda sugeriu que as duas famílias se misturassem através de casamentos. Essa proposta, claro, também favorecia muito os siquemitas, que teriam nos filhos de Israel seus aliados íntimos. Contudo, isso representava um grande perigo, pois fatalmente faria com que o povo da aliança guardem esse nome, povo da aliança, os descendentes de Abraão. Essa união faria com que os descendentes de Abraão, denominados povo da aliança, se misturassem com os cananeus, que não era uma coisa muito boa. E aqui a gente vai para a vingança por Diná. Os filhos de Jacó escutaram as palavras de Amor, pai de Siquém, e fingiram se interessar por sua proposta. Mas de uma forma muito astuta, os filhos de Jacó impuseram como condição para que aquele acordo prosseguisse que todos os homens siquemitas fizessem o Brit Milá, a circuncisão, certo? Para que, claro, fizessem parte da aliança. Prontamente, Hamor e Siquém concordaram com esse pedido, com essa exigência, na verdade, dos filhos de Jacó. Sem demora, Hamor e Siquém reuniram os homens da cidade e falaram a eles a condição imposta pelos filhos de Jacó. Além disso, eles também explicaram aos siquemitas
os benefícios sociais e econômicos que aquela união iria proporcionar a todos. Era uma proposta muito boa. O povo de Israel tinha proteção de Deus e eles prosperavam muito. E se os siquemitas também, que já era uma cidade muito rica, se juntassem a esse povo, se tornariam uma potência incrível, que naquele tempo era uma coisa boa. Alianças políticas feitas por casamento reuniam, fundiam as famílias e os tornavam fortes. A união faz a força, não é? Era isso que o rei Hamor pensava. Mas após o terceiro dia, quando os homens estavam experimentando a maior debilidade por conta do ferimento, da dor causada pela circuncisão, Simeão e Levi, os dois irmãos de Diná, invadiram a cidade dos siquemitas com suas pesadas espadas de ferro e mataram ao fio da espada todos os homens da cidade, incluindo o príncipe Siquém e seu pai, o rei Hamor. Em seguida, os filhos de Jacó tomaram Diná da casa de Siquém e foram embora. Nesse ponto, muitos comentaristas afirmam que provavelmente, àquela altura, Diná já havia se casado com Siquém, claro, pois ela foi tirada de sua casa. O que, na minha opinião, naturalmente é verdade, devido ao fato de haver uma urgência neste casamento, devido às circunstâncias, aos planos, Além disso, os filhos de Jacó ainda saquearam a vila dos siquemitas e se apropriaram de todos os bens daquele lugar. Eles também levaram como prisioneiros as mulheres e as crianças da cidade. Quando Jacó soube a respeito do que os filhos haviam feito, ele ficou profundamente preocupado. Jacó reprovou aquela atitude inconsequente que colocou toda a sua família numa posição de hostilidade diante dos povos cananeus. Para Jacó, o massacre promovido por Simeão e Levi foi injustificável, mesmo diante do fato de Siquém ter cometido um crime hediondo contra Diná. Inclusive, antes de morrer, vamos lá para o futuro, Jacó condenou a atitude dos dois filhos e acabou amaldiçoando Simeão e Levi em sua bênção final. Gênesis 49, capítulo 5 ao 7. Simeão e Levi são irmãos. Suas espadas são armas de violência. Que eu não entre no conselho deles, nem participe da sua assembleia, porque em sua ira mataram homens e a bel prazer aleijaram bois, cortando-lhes o tendão. Maldita seja a sua ira tão tremenda e a sua fúria tão cruel. Vale ressaltar que Jacó amaldiçoou o Levi e o Simeão como indivíduos e não os filhos e descendentes destes. Uma prova é o fato de Moisés e Arão serem levitas, certo? Virem da tribo de Levi, descendentes de Levi. O povo levita, posteriormente, vamos lá para o futuro, foi escolhido para construir, gerir, administrar o tabernáculo e na função do sacerdócio. Isso os descendentes de Arão, certo? No Pentateuco, de Gênesis ao Deuteronômio, os levitas foram importantes na construção do tabernáculo. Êxodo 38, 21. Seu transporte e montagem. Números, capítulo 1, versículo 47. Eles foram impedidos de servir como sacerdotes, pois era reservado apenas para os descendentes de Arão, mas foram dedicados para um ministério auxiliar aos sacerdotes. Números, capítulo 3, versículo 5. Então vamos entender aqui rapidinho. Temos os levitas, que é um povo. Dos levitas, temos uma ramificação. Arão. Os filhos de Arão e sua descendência são os sacerdotes do templo. Os outros levitas são de um ministério auxiliar.
eles servem aos sacerdotes descendentes de Arão. Então temos ali Levi ramificou por Arão, criou a linhagem dos sacerdotes, e a linhagem dos Levi, os levitas, prosseguiram. Esse povo, ele era todos dedicados ao tabernáculo, ao templo, certo? Posteriormente ao templo. Essa função, ela se mantém até os dias de hoje, dos levitas. Mas vamos lá. Aqui acaba a história canônica de Diná. Não estou falando da Diná da viagem, não. Mãe Diná, como ninguém sabe interpretá-los. Sim, eu vou falar um sonho que é comum, sonhar com notas. Se é poucas notas, a pessoa vai viajar. Se é bastante nota, a pessoa vai mudar fora do Brasil. Também não estou falando da mãe Diná, não. Ninguém quer saber o futuro aqui, daqui a uns tempos, não. Isso aqui é estudo bíblico. A gente está viajando o tempo só dentro da Bíblia. Tira a mãe Diná daí. Ah, sim, essa Diná, filha de Jacó e Lia, ok? Eu falei que era o fim da história canônica. Depois ali de Diná ter sido violentado por Siquém, teve vingança, e Diná não foi mais mencionada. Porém, eu falei história canônica. Mas se eu lhes dissesse que Diná deixou descendentes? Sim, ela deixou. Você vai ficar por aqui e assistir esse vídeo até o final? Sim? Se vai, eu queria te pedir que você deixasse o like. Opa! Deixe o like no vídeo, tá bom? Se inscreva no canal, comente. E voltaremos depois dos comerciais. Ele sempre foi o mais adiantadinho da turma. Com 9 anos, foi o primeiro a experimentar bebida alcoólica. Aos 11, já tinha cheirado benzina. Com 12, fumava maconha todos os dias. E hoje, aos 13 anos, repete pela 4ª vez a 4ª série. Está mais do que provado. Quem fuma maconha fica para trás. Drogas, nem morto. Dammi un cornetto molto croccante e più cremoso e da gelato. Cornetto, sei propria Italia, io voglio tanto. Cornetto mio. Lanceiro é guerreiro, cabeleira imponente, cravo na boca. Agora que lhe cobre o corpo é seu orgulho. Os chocalhos anunciam. Lá vem o caboclo de lança abrindo passagem para o maracatu rural. Rei, rainha e dama do passo portando a calunga. O mestre organiza, que se tire uma loa, que se faça presente. Eu troquei minha cidade pra dentro do canavial. As divindades estão todas contentes. Maracatu rural. Isso é Pernambuco. Isso é Nordeste. Isso é Brasil. Descendente de Diná. Falamos bastante de José lá atrás, da sua descendência, claro, de como foi feita a divisão das tribos e tudo mais. Agora eu irei mostrar para você
o porquê de ter explicado e enfatizado a sua descendência. E também justificar o que eu disse no começo desse vídeo. Curiosidade. A cidade de Siquém fica em Manassés, as terras de Manassés. Olha que interessante. Guarde essa informação, porque tudo vai se conectar. Para falarmos de Diná e sua herança, temos primeiro que falar de José. Sim, o homem que foi escolhido por Deus desde o seu nascimento para ser uma ferramenta de Deus. Isso é certeza, já disse lá atrás. Com sua habilidade especial para ter sonhos, sua prosperidade em todas as suas empreitadas, tudo que José punha a mão prosperava. O fato dele ser sábio, inteligente e justo. E, por fim, o fato de ele ter a incrível habilidade de interpretar sonhos. Claro, de acordo com a inspiração dada por Deus. O episódio mais lembrado de José foi o que ele interpretou os sonhos do faraó do Egito. E a sua condição de escravo e prisioneiro foi imediatamente mudada para vizir, ou governador. Estando nessa função, pôde enfim salvar o povo dos 7 anos de fome que viriam após 7 anos de grande fartura e abundância. O faraó confiou a José o Egito, falou: você manda em tudo, só está abaixo de mim, certo? Você manda em tudo, todos devem obedecer o governador Zafinate-Paneia, ok? E assim foi decretado e assim foi cumprido. José governou o Egito e salvou não só os egípcios, claro, mas toda a região, né, todos aqueles países ao redor ali, daquela grande fome que durou por 7 anos. Essa história nós sabemos, como eu disse. Quem quiser saber de José, comenta. Vou deixar na descrição um linkzinho para abrir um vídeo do José, né, um desenho animado ali que explica de uma forma resumida a vida do governador. Mas vamos lá. Impressionado com sua incrível habilidade e com uma enorme dívida de gratidão com José, o grande faraó quis lhe agradar e deu como esposa uma moça, que será o tema central na nossa próxima narrativa, ok? O faraó deu a José o nome de Zafenate-Paneia. Ele deu por mulher a Zenate, filha de Potifera, sacerdote de On. Depois, José foi inspecionar toda a terra do Egito. Gênesis capítulo 41, versículo 45. Quem é a Zenate? A Zenate era conhecida por ser filha do sacerdote Potifera, de On, um importante sacerdote egípcio que servia ao grande faraó. Dessa união nasceu Manassés e Efraim, que vocês já devem ter ouvido falar lá atrás, certo? Mas estando cientes dos motivos de Jacó ter dado a herança aos filhos de José, tomando para si, adotando-os, vamos focar em Azenate e em sua lendária origem. E se eu dissesse que a decisão do faraó pôde ter sido guiada por Deus, com tanta mulher bonita no Egito, por que o faraó falou: deixa eu ver, tem a Zenate, filha do sacerdote Potifera, lá da cidade de On. Acho que ela combina com José. Vocês acham que o faraó, do nada, teve essa ideia e pronto? Não. Ele foi guiado por Deus e eu vou provar isso. Tudo aqui é comprovado. Vamos lá, eu vou sustentar meus argumentos, pessoal. Não fiquem bravos comigo, não me xinguem nos comentários aí, senão eu vou ficar muito triste. Vamos lá. Teria sido aquele homem tido como um deus na terra, né? Servido como instrumento para o Senhor naquele momento?
Deus o guiou nessa decisão? Agora as coisas se tornam interessantes. José, o governador grão-vizir do faraó, teria como recusar a oferta de matrimônio com uma mulher idólatra? Sim, claro, ele tinha as graças do faraó. O faraó falasse: José, eu escolhi a Zenete para você. Você aceita se casar com ela? Ele fala: não vou casar, porque eu só posso casar com alguém do meu povo, do povo da aliança. Beleza, vamos mandar buscar uma mulher lá para você então. Mas não foi assim. Vamos lá? Eu gostaria de dizer que agora começa a parte interessante dessa aula, se é que eu posso chamar esse singelo vídeo de aula. Como e por que José aceitou se casar com a Zenate? Não foi só casa com ela, sim, viu que é bonitona e tal, casou? Não foi assim. Tem toda uma história ali que foi cortada, mas estou aqui para mostrar para vocês. Vamos lá? Aqui, primeiro, vamos falar sobre a conversão de Azenate. Vamos falar um pouquinho superficial, depois a gente aprofunda nisso. Sendo filha de um importante sacerdote, havemos de crer que ela teve todo um preparo para se tornar uma grande sacerdotisa dos deuses. Supostamente, ela era uma mulher egípcia que se converteu para se casar com José. Isso de forma canônica, digamos assim. Isso é o que sabemos. Essa visão fez com que ela aceite Deus antes do casamento e depois crie seus 2 filhos nos princípios da fé do seu marido. Isso, aparentemente, concederia a ela um status de devota convertida, não o status de alguém que veio do povo da aliança. José se casou, então, ao que tudo indica na Bíblia canônica, com uma devota convertida, certo? Mas tá bom, ela foi convertida. Só que não foi, chegou ali, você aceita Deus como seu salvador? Aceito. Teve uma coisa muito maior ali, que foi cortada. Vamos lá. A purificação de Azenate. Como mencionado acima, o faraó foi guiado por Deus a dar Azenate para José. Nesse ínterim, Azenate passou por um curioso processo de purificação e antes de enfim se casar com José. Segundo o livro apócrifo, tido como apócrifo, denominado Azenate e José, estando ela ali em sua casa, certo dia, trancada em sua torre, um anjo veio do céu e a chamou. Ela ficou impressionada, claro. Tá ali e tal, viva Ra! Osíris é o campeão, Horus, pelo poder de Horus, vamos lá, firmeza, grande Ísis, mãe de todo mundo, sou sua fã. De repente parece um anjo. Ela, quem é você? Você não tem nenhuma semelhança com as imagens que eu tenho aqui em casa, com as imagens que eu vi no templo, que eu estudei nos meus pergaminhos. Você não parece com ninguém, quem é você? Eu sei que você é uma criatura dos céus, uma criatura celestial, uma criatura divina. Mas quem ou o que é você? O anjo se apresentou, disse que era um anjo do Senhor e disse que Azenate estava prometida ao governador José, o recém-nomeado Zafinate Paneia, soberano de todo o Egito, estando com seu poder apenas abaixo do faraó. A moça ficou assim, pasmada. Estava ali em casa, de boa, fazendo as rezas e as orações, idolatrando seus ídolos. Chega um anjo e fala: o negócio é o seguinte, eu sou o anjo do Senhor e você vai se casar com o governador do Egito.
A moça, ó, tá bom, né? Beleza. Então, ele explicou todo o seu papel para com Israel. Asenate imediatamente aceitou ao Senhor Deus e disse: Bendito seja o Senhor Deus, que te enviou para me livrar das trevas e me trazer para a luz, e bendito seja o seu nome para sempre. O anjo então lhe instruiu para que fosse a um dos quartos da torre e lhe trouxesse um favo de mel, que se encontrava lá. E Asenate entrou no seu quarto interior e encontrou um favo de mel sobre a mesa. O favo era branco como a neve e cheio de mel, e seu cheiro era como o sopro da vida. Ela levou o favo para o anjo e disse: Meu senhor, eu não tinha um favo de mel em minha casa. Mas aconteceu exatamente como você disse. Por acaso saiu de sua boca, pois cheira a mirra. O anjo do Senhor respondeu: Você é abençoada, Asenate, porque as coisas indescritíveis de Deus foram reveladas a você. E abençoados também são aqueles que dão sua lealdade ao Senhor Deus em penitência, porque comerão deste favo. As abelhas do paraíso das delícias fizeram este mel, e os anjos de Deus comem dele, e ninguém que dele comer jamais morrerá. E o homem estendeu a mão direita e partiu um pedaço do favo, e comeu, e colocou um pedaço na boca de Asenate. As abelhas subiram das células do favo, e elas eram brancas como a neve, e suas asas eram como o arco-íris, púrpura, azul e ouro. E elas tinham diademas de ouro em suas cabeças, e cordões pontiagudos. Ferrões pontiagudos, eu acho. Às vezes a tradução ficou meio, né? Esse veio de um texto traduzido em inglês. E todas as abelhas voaram em círculo ao redor de Asenate, desde seus pés até a sua cabeça. E ainda mais abelhas, tão grandes quanto rainhas, pousaram nos lábios de Asenate. E se vamos falar de abelhas, precisamos entender o propósito das abelhas na Bíblia, agora de uma forma canônica. Por favor, eu quero a imagem de uma abelha. Não estou falando do Bumblebee, eu quero uma abelha mesmo. A abelha é mencionada menos vezes na Bíblia do que o mel, mas essa figura foi usada como ilustração para ensinar muitas lições espirituais. Apesar de ser uma criatura pequena, a abelha é muito produtiva. Isso significa que Deus nos capacita a realizar grandes coisas, mesmo quando somos fracos ou insignificantes. A abelha aparece também em alguns versículos como forma de trazer o juízo de Deus. Como são seres que andam em bando, enxame no caso, e que possuem ferrões, elas são usadas como perseguidores, como está descrito em Deuteronômio 7:20. E mais, o Senhor teu Deus entre eles mandará vespões, até que pereçam os que ficarem e se esconderem diante de ti. Por outro lado,
a abelha aparece como fonte de alimento. A passagem que mais reflete essa simbologia está em Juízes 14, capítulo 8. E depois de alguns dias voltou ele para tomá-la, e apartando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que nele havia um enxame de abelhas com mel. Neste episódio, Sansão, que era nazireu, achou um favo de mel dentro do corpo de um leão e se alimentou. O grande erro de Sansão não foi o fato de comer o mel, mas sim de tocar o leão morto. Como nazireu, ele não poderia tocar em mortos. Abrindo um parêntese aqui, eu gosto de explicar para não deixar a ponta solta. Gostaria de deixar claro que se tratava de uma colmeia no esqueleto do leão. O corpo do leão como um todo havia se decomposto, ficando o esqueleto. Não deixou de ser corpo. Ele é o corpo do leão, ó, no estado de ossos, ok? Como que eu vou provar isso? Vamos lá. Deus criou a abelha. Desde que Deus criou a abelha não transformou em nada não. Darwin. Não tem Darwin com a abelha. A abelha foi feita daquele jeito, ok? Foi feita a abelha, foi feito o marimbondo, certo? O esqueleto do leão. O leão morreu, Mufasa morreu, se decompôs e virou um esqueleto. Vieram a abelha rainha, decidiu fazer essa colmeia dentro daquele esqueleto. Sansão veio depois. Olha lá, mel. Tocou ali no esqueleto, né, para pegar o favo ali e comer, certo? Por que que era a abelha? Como que você sabe que era o esqueleto? Vou explicar aqui. Agora a gente vai falar do raciocínio lógico com base na zoologia, pois insetos que interagem com mortos dessa classe são as vespas e não as abelhas. Vespas, marimbondos ou cabatão não produzem mel, apesar de também se alimentarem do pólen. Você vê a vespa ali pegando pólen, ela vai fazer mel. Pegou o pólen puro ali, ó, e comeu, certo? Levou para a rainha um pouquinho, mas já comeu ali já. E elas comem carne, certo? Morreu um bicho ali, a vespa vai lá e come. Ela é como formiga voadora. A vespa basicamente é a fusão da formiga com a abelha. Se uma formiga se casou com uma abelha, nasceu uma formiga voadora, carnívora, com o ferrão da abelha. Essa é a vespa, ok? Essa fusão aí. Então, são classificados como onívoros. Comem carne, comem derivados vegetais, no caso pólen, né? Que passam na frente eles comem, ok? Os animais onívoros são aqueles que se alimentam de fonte vegetal e fonte animal, ou seja, o onívoro apresenta uma dieta bem variada. A origem da palavra onívoro vem do latim, que é a união dos termos homines e voros, que significa aquele que come tudo. Beleza. Vamos voltar para falar das abelhas. A seguir veremos com mais profundidade a respeito do significado da abelha na Bíblia. Significado da abelha na Bíblia. No Novo Testamento, a abelha simboliza Jesus. Pela doçura do mel, mas também ela pode representar a cooperação. E é importante que trabalhemos juntos para fazer a vontade de Deus. Assim, podemos ver que a abelha na Bíblia significa muitas coisas importantes para os cristãos. Curiosamente, o nome da juíza Débora significa abelha. Débora foi uma juíza que ajudou Balaque a ganhar a guerra. Ela era uma mulher muito sábia e profetizava a palavra de Deus. Todos precisavam das palavras dela, pois ela conseguia discernir a vontade de Deus para o povo.
O nome abelha é usado como símbolo de força e de trabalho em grupo, já que as abelhas trabalham juntas para produzir mel, que vira alimento para as pessoas. A abelha também simboliza os preceitos da Bíblia, como conseguir ser obediente a Deus e busca a união entre as pessoas. Logo, o nome de Débora como abelha comunica ao povo de Israel a importância de seguir os ensinos sagrados. Significado espiritual da abelha. As abelhas já foram frequentemente usadas para, simbolicamente, representar o trabalho em equipe e preocupação com o bem-estar de todos. Na Bíblia, elas são referidas como princípios de realeza, procurando um melhor lar ou reino. Esse inseto é exemplo de trabalho glorioso, resultando na produção de mel, trazendo alegria e nutrição para todos. Então, no sentido espiritual, o mel é usado como símbolo de sabedoria e revelação. Portanto, nas Escrituras, a abelha aparece como uma figura de esperança e renovo. No primeiro livro de Samuel, capítulo 14, versículo 29, o mel simboliza a alegria. Nesse versículo, Jonatas, filho do rei Saul, fala da tristeza de ver seu pai trazendo desgraça para o povo, ao mesmo tempo que se sente grato pelo mel. Naquele momento, ao provar do doce, ele se sente mais revigorado e os seus olhos brilham de alegria. Comer muito mel não é bom. Assim, procurar a própria honra não é honra. O mel é um alimento muito desejado por ser doce. Por isso, em Provérbios 25, versículo 27, o autor fala que comer mel em excesso não é bom. Em outras palavras, tudo que ultrapassa o equilíbrio pode trazer prejuízos danosos. O fato é, esse alimento, produzido pela abelha, simboliza doçura e alegria, e ao mesmo tempo que aparece como sinal de juízo e maldade, representada pelo ferrão. Mas também a abelha mostra como a disciplina é essencial para a construção de algo maior. Que sejamos disciplinados como as abelhas. A abelha, então, é um ícone simbólico, metafórico e exemplo literal de organização moral e retidão. Na Bíblia Sagrada, o mel é mencionado 61 vezes e seu significado é frequentemente associado à prosperidade e abundância. Uma terra que emana leite e mel. Versículo que aparece 40 vezes na Bíblia. É talvez o versículo mais conhecido e usado para descrever a Terra Santa. Por isso desci a fim de livrar o povo da escravidão e trazê-lo a uma terra boa, terra que mana leite e mel. Apiterapia, o poder terapêutico das abelhas. A apiterapia é a prática terapêutica realizada com a utilização de produtos derivados das abelhas. Tem origens antigas. A primeira prescrição conhecida usando mel foi escrita em uma placa de argila, encontrada no Vale do Eufrates, e datada de algum ponto entre 2100 e 2000 a.C. Existem registros no Antigo Egito e na Antiga Índia sobre o uso de mel no tratamento de feridas. Hipócrates, o médico grego da antiguidade e pai da medicina,
listou os efeitos terapêuticos do mel. Causa calor, limpa feridas e úlceras, suaviza úlceras duras dos lábios e cura carbúnculos e feridas. Todos os textos religiosos importantes referem-se ao mel e seus poderes de cura. Para o povo judeu, a Terra Prometida é descrita como um lugar rico em azeite e mel. Na Bíblia, há inúmeras referências. E no islamismo, o Corão qualifica o mel como um remédio poderoso e muito precioso, mencionando sua origem e qualidades terapêuticas. Ele sai de suas barrigas, um líquido de várias cores com cura para a humanidade, diziam eles. Também devemos ressaltar os usos medicinais da cera das abelhas. Ao contrário do mel, a cera das abelhas não é um alimento. No passado, era usada na medicina, principalmente como veículo para outros ingredientes em pomadas e cataplasmas. No entanto, na medicina alternativa, claro, a cera da abelha é parte de vários medicamentos. Há indícios de que ela tem propriedades antibióticas e que pode ser usada no tratamento da artrite e inflamações nasais. Agora, voltando para Zenate, vamos lá. Uma curiosidade. Acredita-se que seu nome deriva do antigo egípcio, cujo significado é pertencente a Neit. Neit era uma deusa egípcia, escrito como Nit, Net ou Neit. Era uma antiga divindade egípcia. Dizia-se que ela era a primeira e principal criadora, que criou o universo e tudo o que ele contém, e que ela governa como ele funciona. Ela era a deusa dos cosmos, destino, sabedoria, água, rio, deusa das mães, do parto, da caça, da tecelagem e da guerra. A Zenate, ou Osnat, é um nome feminino comumente usado em Israel. Lembrando que Osnat vem da palavra sarça. Sarça é aquela planta, sabe? A sarça que apareceu queimando para Moisés, a gente viu ali atrás. E guardem isso na memória. O nome dela era Asenat. Supostamente pensaram que esse nome era em homenagem à deusa, mas também parecia muito com a palavra sarça, em hebraico. Então a gente tem um nome ali que tem um significado tanto hebraico quanto egípcio, ok? Vamos lá, memorizem isso aí. Vai interligar tudo lá na frente. Sabendo a origem do nome Asenat, sobre a importância da abelha da Bíblia Sagrada, do mel, da cera, vamos voltar para nossa história. Estava Asenat e o anjo, quando o anjo chamou pelas abelhas. E vamos lá, uma retrospectivazinha. As abelhas vieram e pousaram sobre os lábios de Asenat, lábios estes que anteriormente eram usados para proferir adoração aos deuses egípcios, assim como seu pai, sacerdote Potifera. As abelhas então começaram a criar um favo de mel em sua boca, e esse misterioso processo de purificação é uma forma literal e figurada de usar a cera para remover toda a impureza da vida pregressa de Asenat. Além, claro, de fazer dela uma criatura pura e apropriada para ser a esposa ideal de José, governador do Egito, ok? Voltando ali no conto, né? E o anjo disse às abelhas: vão, por favor, para seus lugares. E todas as abelhas deixaram Asenat e caíram no chão, cada uma delas, e morreram. Em seguida, o anjo disse: levantem-se agora e vão para os seus lugares.
E elas se levantaram e foram, cada uma delas, para o pátio ao redor da torre de Azenate. E o anjo disse a Azenate: Você observou isso? E ela disse: Sim, meu senhor, eu observei tudo. E o anjo do Senhor disse: Assim serão as palavras que eu disse a você. E o anjo do Senhor disse a Azenate: Leve esta mesa embora. Azenate virou-se para mover a mesa, de acordo com a ordem do anjo. E o anjo desapareceu. Azenate olhou pela janela e viu que parecia ser uma carruagem de fogo, sendo levada para o céu em direção ao leste. E aqui termina o trecho do livro de Azenate e José, livro apócrifo, mas que talvez tenha uma certa verdade. E se você quiser saber mais deste livro, comente aqui que eu terei o prazer de lê-lo para vocês aqui no YouTube, ok? Vamos lá. Vocês notaram que as abelhas morreram após remover aquela impureza de Azenate? O povo egípcio realmente tinha uma forte conexão espiritual com seus deuses, algo que realmente vai muito além da adoração a meras figuras. Sobre os deuses egípcios, sobre a idolatria, claro, iremos falar em outro vídeo, porque senão a gente vai embora e vai perder o foco da história, beleza? Ok. Se você quiser saber sobre esse tipo de tema, comente aqui embaixo. Tudo é o comentário, vocês que mandam aqui nesse canal. Comenta aí que a gente dá um jeito, ok? O fato é que aquela impureza em seu ser era tão forte que envenenou as abelhas angelicais. Estas somente voltaram à vida devido à ordem dada pelo anjo enviado por Deus. A moça então foi chamada e disseram que ela seria a noiva de José. Lembre-se aqui, ninguém sabia de nada. O faraó falou: eu quero que o José case com a Azenate. Mandou o menino, falou: menino, vem cá, vai lá em On, vai correndo até On, que é 200 km daqui, e fala pra Azenate agora que vai casar com o José. Eu mandei, beleza? O menino, vai embora. Chegando então essa notícia, o anúncio em sua casa que ela seria dada como esposa ao governador, ela não ficou surpresa. Por quê? Porque o anjo veio trazer notícia para ela, certo? Aí vocês veem como são os desígnios de Deus. Mas para deixar tudo formalizado, claro, o faraó mandou um menino ir lá avisar: ô menino, agora vai lá e dá a notícia. Eu mandei. Menino chegou na casa, bateu lá: fala, menino, o faraó falou que a sua filha, bonitona lá, vai ser a noiva do governador, ok? A mãe da Janete fala: beleza, tchau. Deu nem um copo d'água com o menino, bateu a porta na cara dele, foi lá contar pra Azenate a notícia. E até supostamente essa admirou, porque a moça não demonstrou nenhuma reação à notícia que ela já sabia, claro. Mas tá bom, vamos deixar de alegoria aqui e vamos focar aqui de novo. Apesar de bela, José, quando a moça foi trazida a ele, se sentiu triste por ter que recusar a oferta do casamento, pois não poderia se casar com uma egípcia, visto que ele era do povo da aliança. Ele era descendente de Jacó, eleito como primogênito, claro, e fazia parte do povo da aliança. E é nesse momento que os caminhos se cruzam, porque José viu que sua noiva usava no colar um talismã bem peculiar, diferente de todos os adereços e joias que ele via ali o pessoal do Egito usando. As mulheres, os homens, todos usavam grandes talismãs, amuletos e tudo. Mas aquele amuleto que a Azenate usava chamou a atenção de José. O grande faraó percebeu o interesse do seu governador, pelo item que a moça trazia, e disse:
O que tanto lhe intrigas, grão-vizir? É o colar que a moça traz consigo. Já que és o grande Zafinate Paneia, deverás também desvendar este enigma, respondeu o faraó. E a moça lhe entregou o colar. Vamos lá. Zafinate Paneia foi o nome para qual o faraó deu a José após ele interpretar magistralmente o significado de seus sonhos, podendo assim preparar o Egito para enfrentar os 7 anos de fome e tal. Zafinate Paneia significa elucidador de charadas. José então apanhou o talismã e começou a analisar aquele misterioso item. Aí nesse ponto, vamos precisar voltar no tempo. Vamos voltar lá para o começo do vídeo. E mais uma vez falaremos de Dinah. Muita coisa pra gente conversar. Você me traiu. Por causa dele. Ele é o meu amor. Foi a melhor coisa que me aconteceu. Não é essa Dinah. Como a senhora vê a política hoje? Olha, veja bem, eu vejo a política péssima. Eu gostaria até de falar palavras bonitas sobre o Brasil, sobre a nossa política, mas a gente gosta sempre de dar um alerta naquilo que a gente vê. Eu gostaria de até aconselhar o nosso presidente. Não é a mãe de Ná. Ah, esta sim, essa moça bonita aí. Quando ocorreu aquele fato lamentável da violação, seus irmãos disseram: fizeram de nossa irmã uma prostituta. Então armaram aquele engodo, claro. Levi e Simeão mataram todos os homens de Siquém, pilharam a cidade, as mulheres, as crianças, assimilou tudo para Israel. Porém, Dinah engravidou de Siquém, naquele ato. Foi o suficiente para ela engravidar. E conforme diz o Midrash, Dinah teve uma filha. Dinah sabia que não tinha culpa de ter tido aquela filha fora de um casamento. Ela foi violada ali, uma mulher indefesa. Foi atacada por um homem bem mais forte, que a estuprou. E a natureza fez gerar ali uma criança. Ela sentiu uma grande vergonha disso tudo. Então ela foi consultar seu pai. Este decidiu então produzir um item. O colar, o talismã. Um amuleto de proteção, vamos dizer assim. E neste amuleto havia uma inscrição codificada: essa menina pertence à casa de Jacó. Eu vou explicar porque eu acho que estava codificado, ok? Então vamos lá. No tempo antigo, realmente existia feiticeiros com poderes igual Harry Potter, daquele jeito mesmo. Tudo aquilo lá existia sim. Existia magia forte. Quem sabia fazer, sabia. Quem sabia produzir itens, sabia. Jacó produziu um amuleto de proteção. Por quê? Porque ele sabia fazer aquilo ali. E era forte? Era. Então, vamos lá. Um exemplo, que a gente vai lá em Moisés, onde a gente vê os milagres. E ele chegou, transformou o cajado em cobra. O feiticeiro do faraó falou: também dou conta. Pegou o dele ali, ó, fez a transfiguração. Magia. Tava lá no rio, lá, Moisés chegou, transformou ali, ele e Arão, né? Transformaram o rio Nilo em sangue. O milagre. O faraó falou: feiticeiro, aí, ó, vem cá, dá conta de fazer isso aí? O cara falou: tranquilo. Pegou a vasilhinha d'água ali, ó, virou sangue. Magia também. Eles tinham uma conexão forte com forças sobrenaturais. Isso aí é assunto para outro vídeo, tá bom? Então existia isso. Ele fez um amuleto de proteção para a moça, fez um código ali com essa mensagem escrito:
essa menina pertence à casa de Jacó. Um amuleto muito bonito, muito adornado, colocou na criança. Beleza. Considerando o fato de que pudesse haver alguma ação por parte das pessoas de Siquém, pessoas que foram assimiladas quando a cidade foi pilhada, as mulheres e crianças sobreviventes vieram fazer parte de Israel, ok? E viviam no acampamento com Jacó. Contra a menina, eles temiam pela vida dela, que alguma coisa ruim pudesse acontecer. Ah, filha do príncipe, vamos vingar, tal. E também, Diná calculou ali que haveria um certo preconceito por parte dos outros parentes, presumindo que a criança fosse maltratada e tido como uma bastarda, algo que é muito grave naquela época. Diná então abençoou sua filha, confiando sua vida a Deus. Em seguida, ela e o pai levam a criança ao Egito e a deixam junto às muralhas da cidade de Homer. Estando a criança sozinha, em um lugar estranho e diferente de tudo que ela conhecia, e vendo que seu avô e sua mãe desapareceram, ela começa a chorar. E nesse momento, estava passando pelo local o grande sacerdote Potifera, também chamado de Pentefres. Vamos justificar depois. Sensibilizado por ver uma criança tão jovem, e abandonada ali na muralha, ele pede a um de seus ajudantes para trazê-la até ele. De novo, ô menino, é que a coisinha que tá ali chorando, aquele cesto ali, traz pra mim, deixa eu ver o que é isso. Então, num belo ato de misericórdia, ele lhe diz: eu não a conheço e não sei de onde vem, mas irei adotá-la. Venha comigo. Aqui há um erro muito comum. Algumas pessoas confundem Potifera com Potifar. São nomes muito parecidos, com o mesmo significado, mas Potifar era o capitão da guarda real do faraó. Foi o homem que comprou José, ok? Potifera era o sacerdote da cidade de Homer. Potifar e Potifera significa a quem Ra deu. Não é esse Ra, não. Também não é a carta do Ra, não. Eu tô falando de Ra. Ra era um deus egípcio tido como um dos principais, deus do sol, considerado um dos mais importantes e adorados deuses da criação. Mas para evitar a confusão, vamos chamar o pai adotivo de Asenate de Pentefres, que era o outro nome seu, visto que ambos, os charás, no caso, têm interação no mesmo cenário. O sacerdote então notou o colar que a menina usava e concluiu que ela tinha uma origem importante. Porém, não conseguiu entender as inscrições do talismã. Então ele decidiu chamá-la de Asenate, que significa sarça em hebraico, Curiosamente, também fazia alusão à deusa Neith. Como o sacerdote era inteligente, claro, conhecia tanto o hebraico e o egípcio, ele encontrou a moça em meio às sarças e resolveu fazer aquele joguinho das palavras ali. Ele falou: hoje é dia de Neith e eu achei essa menina perto da sarça. Se a gente pegar a palavra sarça, a palavra Neith, vira Asenate. Asenate, dá a mesma pronúncia. Vai ser isso aí. Vamos honrar a deusa com esse nome
E também vai contar um pouquinho da história dela, que eu achei ela em meio às moitas de sarça, certo? Foi uma curiosidade ali que ele fez, uma jogadinha bem inteligente, bem poética, vamos dizer assim, por sinal. Pentéfres então levou Azenate para sua casa, onde ela foi acolhida por sua esposa e criada como sua filha nos costumes egípcios. Havemos de crer que a garota foi introduzida aos ensinamentos egípcios e ao culto aos deuses, fazendo dela uma aspirante a sacerdotisa. E agora, sabemos o passado de Diná, Azenate. Que tal nós irmos de volta para o futuro? José estava diante do faraó, que naquele momento lhe dava Azenate como esposa. O rapaz pegou seu colar e começou a analisar aquele misterioso item. Descobriu então a mensagem, cujos caracteres eram-lhe familiar. Aqui podemos crer que a mensagem estava codificada, de modo que passaria despercebida a olhos incautos. Mas José, que era sábio, ele havia aprendido com um grande mestre, seu pai Jacó. Jacó lhe ensinou muita coisa. E eu creio que essa escrita codificada foi uma delas. De modo que nem Pentéfres, que conhecia a língua hebraica, não soube decifrá-la. José então decifrou a codificação e pôde finalmente ler a mensagem. Essa menina pertence à casa de Jacó. Surpreso, José perguntou para Azenate sobre a sua origem. E Azenate lhe contou que fora adotada pelo sacerdote quando era criança, mas que sabia que sua mãe chamava Diná. José logo entendeu tudo, que ela era sua sobrinha, filha de Diná e de Siquém. José lhe falou que, por mais que lhe agradasse casar com alguém vinda do povo da aliança, ela havia se tornado uma adoradora dos deuses egípcios. Mas Azenate, então, deu a volta por cima e lhe contou sobre a visita do anjo do Senhor, que viera até ela anunciar seu casamento com o governador e seus propósitos para com Israel. E isso foi antes mesmo do faraó anunciar ao seu pai, à sua mãe, seu desejo de fazê-la esposa do governador. E lhe contou detalhadamente como o anjo do Senhor havia usado suas abelhas naquele ritual de purificação, devolvendo-lhe a pureza de espírito, José, feliz e grato ao Senhor, que havia lhe preparado uma esposa adequada naquela terra, aceitou sua sobrinha como esposa e tomou-a para si. Então vamos lá, vamos recapitular aqui tudo. Diná era filha de Lia e Jacó. Jacó teve com Raquel José. José era filho de Raquel e Jacó. Diná e José eram irmãos por parte de pai. Diná e Siquém, infelizmente, daquela forma horrorosa, tiveram Azenate. José se casou com Azenate, que era sua sobrinha e prima de segundo grau, porque ela era filha da sua tia. Diná é filha da sua tia Lia, ok? Dessa união entre José e Azenate nasceram Manassés e Efraim. José trouxe a tribo de Israel para o Egito. Antes de ser tirado da tribo de Israel e vendido como escravo por seus irmãos, José havia sido abençoado por Jacó como seu primogênito. A gente sabe que a primogenitura só é dada ali quando o pai estava à beira da morte. Mas Jacó não fez aquela transferência do poder ali naquele momento. Ele só demonstrou a intenção. Uma bênção genérica, vamos dizer assim. Por aquele fato que eu expliquei lá atrás, por Raquel ter
sido considerada a primeira esposa de Jacó. Ele definiu que era Raquel, Lia a segunda. Teve aquele caso, mas o certo é o certo, né? Ele sobrepujou o engodo que seu tio tinha feito, né? O engano ali. Proposto ele para casar com Lia, no lugar de Raquel, trocou a noiva na hora e tal. Jacó então adotou Manassés e Efraim, visto que José abriu mão de sua herança como primogênito devido ao seu cargo no Egito. Ele não podia deixar o Egito, ele tinha um compromisso com o faraó, né? Então ele já automaticamente deu a sua herança para seus filhos, para ser dividido pelos dois. Uma porção muito grande, por sinal, por ser abençoado como primogênito de Jacó. Ali naquele momento, quando Jacó estava para morrer, né, lá no Egito, ele decidiu abençoar José e lhe transferiu a primogenitura. José então abriu mão, passando para Efraim. Como eu disse, Efraim era o filho mais novo, ficou sendo o primogênito de Israel. Não se sabe porquê, mas é um enigma para a gente resolver depois. Mas vamos voltar. É aqui que temos a elucidação do enigma sobre a herança de Diná. De forma indireta, a filha de Jacó recebeu a sua parte. Como? Na tradição hebraica, a herança do pai era dividida somente entre os filhos homens. Diná teve uma filha, e Deus fez com que a garota se casasse com seu tio, que possuía o direito à porção dobrada de sua herança. Logo, a linhagem de Diná se uniu com a de José, originando-se Manassés e Efraim, ambos herdeiros direto de Diná e José, legítimo, claro. E você, entendeu tudo aqui que a gente deu nessa aula, meio doida, meio resgatando aqueles cortes, né, aquela censura toda que a igreja fez, usando material canônico e material apócrifo para contar essa história de amor? E aí, você compreendeu o ditado que Deus escreve certo por linhas tortas? Percebeu que Deus foi justo ao compensar Diná por seu infortúnio? E você gosta de estudo bíblico? Viu como uma coisa leva a outra? A gente falou de mel, de cera, de ritual angelical, de toda aquela lenda que envolve o mel, claro, né? Os poderes do mel, a importância dele na Bíblia. Falamos de Diná, falamos de José, falamos de contabilidade ali dos filhos. E aí, você gostou? Para mim, seria um grande prazer a gente continuar com esse assunto aqui, mas eu preciso ir. Se gostou desse vídeo, deixe seu like, expresse sua opinião nos comentários. Quer mais vídeos como este? Se inscreva no canal e ative o sino das notificações. Dessa forma, o YouTube irá te avisar sempre que chegar um vídeo novo aqui no canal. Tem algum enigma da Bíblia que você não consegue compreender? Comente aqui embaixo e eu terei o prazer de criar um vídeo para lhe ajudar a alcançar o entendimento. Eu sou o professor Tiago X e aqui me despeço de vocês. Fiquem todos com Deus e sejam bons uns com os outros. Eu sou o que sou. Eu não entendo. Eu sou o Deus dos teus ancestrais, Abraão, Isaque e Jacó.